3 semanas eu vou ficar sem hormônio. E é disso que vamos falar nesse vídeo completo. Vamos reagir ao William Martins, fisiculturista da categoria Open, a categoria mais pesada, então é um cara bem grande, mostrando o que é que acontece no pós-campeonato. Quanto tempo ele fica sem hormônio, se ele realmente vai diminuir a dose, como é que ele cuida da saúde, dentre outras coisas. E vamos reagir tudo isso do ponto de vista médico. Lógico, a gente não tá falando de pessoas aqui, gente. A gente tá falando de ideias, e eu tô trazendo isso daqui para te ajudar. Então peço para você encarecidamente, porque ajuda demais. Deixa teu like e não se esquece de se inscrever no canal, porque só assim você vai conseguir ver novas novidades desse canal que tá, sendo feito para você. Tudo bem? Então vamos aqui dar início à nossa reação. A gente já viu de primeira mão que o William falou que ia ficar 3 semanas sem usar nada depois do campeonato, tá bom? Vamos lá. Natural, mano. Essa é a segunda, eu tô com 140 quilos natural, cara. Ele tá brincando, viu, gente? Só pra... Você que já tá acostumado com o meio já entende que ele tá brincando, mas só pra quem não tá inserido. Veja, o atleta, pra competir, ele tende a utilizar doses bem altas, né? Afinal, quando ele vai competir, ele vai ter que baixar demais o percentual de gordura, ele vai ter que acelerar muito pra chegar denso, chegar seco e chegar com grande massa muscular no dia da competição. Então, assim, ele estava com um nível altíssimo de hormônio no sangue. Ele vai ficar 3 semanas sem aplicar nada. Significa que todo o hormônio no sangue dele vai desaparecer, não vai ter mais nada, ele vai ser realmente como se fosse natural ali naquele período? Lógico que não. Por quê, gente? A gente tem um conceito chamado meia-vida, né? Meia-vida é o tempo que aquele medicamento vai demorar para atingir metade da sua concentração. E eu vou usar aqui a testosterona como base para você entender. Digamos que vamos dizer que vou dizer nem o William, vou dizer o Zezinho da esquina. Zezinho da esquina tinha 10 mil de testosterona, beleza? Ele estava usando cipionato de testosterona, que tem uma meia-vida aproximadamente de 8 dias. Vou colocar 7 dias, beleza? Então, a cada uma semana, esses 10 mil vão cair pela metade. Então, Zezinho da esquina estava com 10 mil, passou uma semana, foi para 5 mil. Passou outra semana, foi para 2.500. Passou outra semana, foi para 1.250. Então o Zezinho da esquina caiu bastante a testosterona sem se aplicar esse período. Mas ainda assim ele está com a testosterona suprafisiológica. Seria mais ainda se o Zezinho da esquina tivesse com a testosterona de 20 mil ou tivesse usando outros medicamentos associados que tivessem meia vida longa. Como, por exemplo, o cara está usando também uma boldenona, está usando também uma nandrolona, um decanoato de nandrolona. Tudo bem? Que são medicamentos que têm a meia vida mais longa, tá? Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Não é porque você ficou, por exemplo, uma semana sem aplicar que você vai cair 100% dos seus níveis ou que você tá natural, né? O William fez aqui uma brincadeira, eu tô só contextualizando para você que não tá tão inserido no meio, beleza? Vamos dar continuidade aqui. Eu cortei uma semana antes da competição ali, aquela ali já conta, né? Não conta. É pós-campeonato. Uma semana, geralmente, eles cortam os esteroides antes da competição. É uma estratégia que é utilizada por muitos treinadores, tá bom? Mas enfim, né, a gente pode entrar nesse mérito depois, quando a gente for falar de finalização, mas não é o foco do vídeo aqui. O vídeo aqui é pós-competição. Você só não mandou na semana do campeonato porque não é bom levar, né? A gente usa oral só, mas eu não apliquei, acho que... Não, cara, ponte começa pós-campeonato, William. Tá, então já tô 3 semanas sem aplicar. Mas ainda vai ter que ficar mais uma, né? Mais 2, são 5. Não, são 3 sem aplicar. Tá, depois entra... Depois, isso. Então estou 3 semanas sem aplicações e 140 quilos. Eu tô natural, cara. Natural. Já meia ponte da droga já foi embora. Eu tô natural, cara. É isso, cara. Aguenta. Agora como é que é o menino lá? Rodrigo Góes pode falar que eu sou... Natural. Não sou fake nat. Não, então, primeiras 3 semanas sem nada, né? Só HCG e vários protetores, né? Hepáticos, enfim, toda aquela carralhada toda de manipulado. Então, assim, nas primeiras semanas ali, ele não vai usar esteroide anabolizante propriamente dito, né, injetável. Acredito que ele não vai usar esteroide oral também, que acaba, na maioria dos casos, sendo mais agressivo ainda. E ele vai utilizar alguns fármacos, né, ou suplementos que vão tender a ser protetores. Acredito que ele deve estar falando de medicamentos para tentar combater efeitos colaterais. Então ele deve estar medicamentos para colesterol, talvez algum para o fígado, vamos lá. Não sei como é que tá os outros parâmetros de saúde dele, né? Como é que tá a pressão arterial, enfim, eu acho que ele deve focar nessa parte aí de combater efeitos colaterais, às vezes até também tratar a calvície, né?
Enfim, não sei, não sei qual é o caso específico dele. De qualquer forma, ele tá focando nisso daí nesse período, né? E tá usando também HCG. Por que ele tá usando HCG? Vamos lá. O HCG, gente, ele é um mimético do LH. Gabriel, que negócio complicado. Veja bem, o que é ser mimético? Ele tem uma estrutura semelhante ao LH. O que é LH, Gabriel? É o hormônio, o quê? Luteinizante. O hormônio luteinizante, ele atua nas células de Leydig testiculares, produzindo o quê? Testosterona intratesticular. E essa testosterona intratesticular, gente, é extremamente importante para espermatogênese, tá? Então, um indivíduo utilizando HCG, ele vai dar o quê? Um estímulo para o testículo dele funcionar. Então, por exemplo, ele pode aumentar o volume do testículo e a capacidade funcional dele, pelo menos enquanto ele está utilizando, e dar algum tipo de estímulo de espermatogênese. Significa que ele vai ficar fértil só porque ele está usando HCG necessariamente? Cara, não, porque para fertilidade a gente também precisa do componente do FSH, tá? Não é só o LH, mas assim, a testosterona intratesticular vai fazer um papel nisso. Inclusive, algumas pessoas usam intraciclo HCG pensando em tentar, né, manter a fertilidade ou tentar preservar ao máximo. Mas enfim, é papo para outro vídeo. Se você quiser vídeo sobre esse assunto, inclusive você deixa nos comentários. E, inclusive, se você quiser se aprofundar sobre esse tipo de assunto, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você é um médico ou profissional da saúde que quer trabalhar com usuário de esteroide anabolizante com ética e assertividade, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar os dois na descrição. Tudo bem? Então, beleza. Ele está usando HCG, provavelmente pensando em fertilidade. Não sei se ele está querendo ter algum filho mais recentemente, ou ele está querendo preservar o testículo dele para, em algum futuro, tentar fazer uma TPC e voltar a ser natural, mas eu não acho que é um futuro tão próximo. Enfim, né? Não sei exatamente qual é a estratégia dele, mas eu tô dando aqui um racional para o que está sendo utilizado aqui, beleza? Personalidade fortalece a gente aí. E aí fazer exame, né? Depois dessa ponte. Não, calma. Calma, cara, você tá acelerando as coisas. Tá bom, vai. Passou essas 6 semanas, começa a usar texto e GH. 400 de texto, 200 mg segunda e quinta, ou terça e quinta, não sei direito, e 3 de GH. E aí, geralmente, o que é que acontece? Na ponte, né, o cruise, o atleta, que geralmente eles fazem blast and cruise, né, esses atletas, principalmente atleta pesado, não fica um tempo off, né, 100% de medicamento, fica só essas semaninhas aí. Ele vai usar basicamente só testosterona, né? O cruise no atleta desse realmente é 400 mg de testosterona, né? Acaba sendo um negócio mais alto. Para você, 400 mg provavelmente é uma dose de ciclo, e às vezes é uma dose bem alta para você, e enfim, né? A gente não tá falando de um ser humano normal. Então isso aqui não é uma coisa normal, não é uma coisa que você pode replicar na tua vida, tá? Usar isso aqui de 400 de cruz e aí fazer um blast com a dose que um caba desse usa. Então, esse cara é um atleta profissional, né? Preciso ficar bem claro. Mas a gente tá reagindo aqui para você entender o racional. Então ele vai depois usar só testosterona e vai usar GH. GH, talvez nesse contexto nem faça tanta diferença, mas às vezes ele é patrocinado ou quer investir a mais, ele é um atleta profissional. Enfim, se fosse para você, não usaria GH, porque você vai gastar muito para ter pouco benefício, beleza? Aí vai manter assim por mais 3 ou 4 semanas, e aí faz uma aqueles exames. Aí, todos aqueles de sangue, né, o padrão lá, que é aquela carregada toda, vão fazer os exames de imagem, coração, né, enfim, tem que fazer O William tá falando que ele vai fazer exame de sangue, de imagem, né, e dentro de imagem também os de coração, provavelmente é o ecocardiograma com strain, né, um ecocardiograma avançado, que vai fazer com o cardiologista esportivo, para ver como é que tá o coração desse cabo, né, então assim, tá usando esteroide anabolizante, tem que fazer esse tipo de eco com o cardiologista esportivo. Se não fizer, cara, for fazer o ecocardiograma simples, vai vir normal. E você vai estar falsamente enganado, né? A não ser que você tenha um problema muito grave, aí não vai vir normal, tá? Mas assim, alteração de esteroide, principalmente no começo, vai ter uma disfunção pequena que vai progredir, tá? Então tem que fazer esse ecocardiograma, porque você já começa a tratar, já começa a saber que tem um problema, né? Outros exames de imagem também são importantes e exames de sangue, né? Então assim, é basicamente cuidar da saúde agora. Então o William tá tentando reduzir a dose de androgênios total e cuidar da saúde, lógico, né? A gente tá falando de alto desempenho, a saúde geralmente não vai ser a primeira coisa que ele vai pensar, mas se ele não tiver o mínimo cuidado com a saúde, ele vai se ferrar muito cedo, né? Beleza? A gente já fez esse ano, mas tem que fazer de novo. não, pós-competição, assim, Tem que fazer. uma preparação, tem que fazer porque bastante agressividade, né? Então, convênio médico para um Open é essencial, igual né? do que usar GH, precisa. Essencial, porque uma que sai muito Mais importante do que usar GH, não é só para um Open, gente, é para qualquer pessoa que quer usar esteroide anabolizante. Cara, quer usar esteroide anabolizante? Cara, tenha convênio médico, tá? Porque às vezes você vai precisar de muitos exames.
É um negócio super absurdo de exame, Gabriel? Não, mas dependendo do local, cara, dependendo do que você tiver de agravo de saúde também, dos problemas que você tiver, vai ter que ser mais ou menos exames. E assim, né, se você vai utilizar por mais tempo, né, vão vir alguns exames, principalmente se você tiver algumas intercorrências. Então, cara, tenha paciência, né? Tenha paciência. Não tem condição de bancar isso hoje? Não vai usar esteroide não, cara. Não vai usar esteroide não. Você tá dando um tiro no escuro e a tua saúde é teu maior bem. Você quer perder a troco de nada? Espera, tenha uma condição financeira, tenha uma condição emocional para lidar com os efeitos colaterais, entenda os efeitos colaterais, porque o que eu mais vejo é dizer, não dá nada não. Pô. Aí depois tem um problema e vai procurar um médico. Cara, se eu quisesse, né, ter mais pacientes, se meu objetivo fosse principalmente esse, o que aconteceu? Eu ia dizer, não dá nada não, pode usar. Aí o cara se ferrava todo e ia me procurar, cara. Mas eu não quero isso, eu quero que você não se ferre. Eu quero que você, se decidir usar, da sua escolha, né, planeje bem, tenha um plano de saúde, tenha um médico adequado, tenha, né, principalmente discernimento na tua mente, do que é que você quer pra vida, quais são as tuas prioridades, entenda os riscos e assuma esses riscos se você realmente quiser. Não adianta nada ficar com aquele pensamento, não tem risco. Aí depois você se ferra e não sabe por que é. Então, assim, tem risco, né? Ele vai ser maior ou menor dependendo do que você faz. Beleza? Cara, você fazer do bolso com a frequência que deve ser feita a cada 3, 4 meses. E as ressonâncias é um absurdo, né? Então, lembra que a gente orçou uns tempos atrás, quando estava transferindo o plano para São Paulo, ainda tinha dado 10 mil, 3 ressonâncias. Eu fui num lugar mais caro, sem querer ver o orçamento. Mas tem lugar um pouco mais barato, mas vai pagar uns 8 mil pra duas. Mas é que não, né, nos mais baratos eu não cargo na máquina. Tem que ser um laboratório bom que tem uma Você máquina. vê que é um negócio aqui que é caro, né? Que é caro. Todo mundo que vai precisar fazer ressonância? Não, gente. Aqui também ele deve ter algum problema específico. Geralmente não se pede ressonância pra todo mundo, não, tá bom? Mas era isso que eu queria trazer, né? O William tá cuidando da saúde dele. Talvez não seja, né, o ideal 100%, mas ele é um atleta open, né? Um atleta open. Ele vai ter que agredir a saúde dele, querendo ou não, né? Então é a escolha que ele fez pra vida dele. Então, assim, a gente não pode criticar, eu posso simplesmente explicar aqui o racional e falar pra você que o que ele faz é muito arriscado, tá? Gabriel, já tiveram pessoas que não tiveram o mínimo de cuidado com a saúde, acabaram se ferrando de uma forma muito esdrúxula, absurda, e tiveram desfechos fatais? Cara, infelizmente sim, né? Um dos exemplos é o Dallas, né? Que faleceu muito jovem. E eu fiz até um vídeo de reação em relação a essa situação, reagindo à sua autópsia. Eu vou deixar aqui o vídeo na descrição. Te espero lá. Um grande abraço.